Seja muito bem-vindo a mais estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like que é muito importante para o canal e compartilhe. O apóstolo Paulo ele nos mostra os motivos que levou ele a orar de joelhos. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha uma vida de oração, ele tinha muita intimidade com Deus. Vamos ao nosso tema. Por esta causa me ponho de joelhos. O nosso texto base está em Efésios capítulo 3, verso 14, que diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra versão fala: por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai. É lindo você entender que o apóstolo Paulo poderia estar fisicamente aprisionado, mas mesmo impossibilitado, ele não desistia de fazer missões, ele não desistia de falar das coisas de Deus. Ele intercedia pelo povo, ele orava, e existem diversas posições que a Bíblia nos mostra de pessoas que oraram e foram ouvidas por Deus. Vamos pegar, por exemplo, a posição de orar de pé. O rei Josafá, ele soube que um grande exército estava vindo guerrear contra ele. Olha o que ele fez em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 5 e verso 6. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Nós vemos então que o rei Josafá, ele orou em pé, mas também tem a posição deitado. Por exemplo, o rei Ezequias, que estava doente. Vamos ver, ele havia recebido a notícia pelo profeta Isaías que ele iria morrer. Olha a atitude dele, segundo Reis, capítulo 20, verso de 1 a 3. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E nós vemos Daniel numa posição de joelho. Muitos consideram que essa é a posição mais correta, mas a posição não impede Deus de ouvir as nossas orações. Muitos consideram que orar de joelho é demonstrar reverência, submissão e humildade diante de Deus, e consideram esta a melhor forma de falar com o Senhor. Existem muitos exemplos de oração de joelhos na Bíblia. Nós vamos falar sobre Daniel, mas existem vários exemplos, inclusive do nosso Jesus. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós vimos as 3 posições habituais que a Bíblia também nos mostra da forma de orar. Mas eu também vou concordar que eu acho que a melhor é a oração de joelho, porque você se coloca numa posição de submissão. É quando parece que você tira tudo da tua cabeça e vai falar com o Altíssimo.
Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha uma vida de oração e ele mostra a necessidade que nós temos de orarmos constantemente e sermos perseverantes na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai constantemente. Eu oro deitada, eu oro sentada, eu oro dirigindo, eu oro andando, eu estou numa oração constante, então não é todo momento que eu posso tirar para orar de joelhos. Por isso que eu falo para você, Deus, ele é Deus que ouve as nossas orações, independente da nossa posição. Mas Paulo ainda em Efésios capítulo 6, verso 18, ele fala, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isto em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Nós temos responsabilidades para com Deus e uma das responsabilidades é estarmos intercedendo pelo povo de Deus. Ainda Paulo em Colossenses 4, verso 2, ele fala, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O apóstolo Paulo nos dá muito exemplo de como devemos orar. E no contexto do versículo base, Paulo, ele fala primeiro sobre a postura que ele estava tendo, mas fazendo diferente do costume dos judeus, porque os judeus, eles tinham por costume orar somente em pé, como o próprio Jesus nos mostra em Lucas capítulo 18, verso 10 e verso 11. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Então nós vemos que ele estava orando em pé e o próprio Jesus mostrando isso. Mas Paulo, ele mostra que quem tem a Cristo faz parte da família de Deus. Efésios capítulo 3, verso 15, que ele fala do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quem serve a Cristo, quem recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador, toma o nome de Cristo, faz parte da família de Deus. Efésios no capítulo 2, verso 19, olha o que Paulo fala. Portanto, vós já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo mostra, olha o valor que você tem para Deus. Você faz parte da família dele e quem tem a Cristo é a habitação do Espírito Santo. Jesus fala em João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Somos a habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, Paulo traz isso. Olha o que ele diz. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? É Paulo nos chamando a atenção. Você ainda não entendeu que você não pertence a você, que o teu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus? E a gente vê que Paulo, ele vai se colocar diante de Deus. E o motivo da oração do apóstolo Paulo era a salvação, era o crescimento espiritual dos gentios, porque pela cruz de Cristo eles se reconciliavam com Deus, assim como nós, que também somos tidos como gentios. Efésios no capítulo 3, verso 1 e verso 6 nos mostra, por esta causa eu,
Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, aleluias, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos estar em intimidade com nosso Deus, em comunhão com nosso Deus. Quando Paulo fala o motivo, é por causa disto, ele está mostrando que é pelo fato dos gentios estarem em Cristo, estarem buscando a Cristo, estarem ligados a Cristo. Ele, Paulo, se colocava de joelhos em oração. É motivo de alegria podemos entender que existem motivos de orações que nós precisamos também fazer. E o plano da salvação, a Bíblia nos mostra que era para ser a partir dos judeus, era a partir dos judeus que o mundo seria alcançado. Eles não aceitaram a Cristo, eles não creram no Cristo como Salvador do mundo. E Paulo fala, por isso eu me coloco de joelhos. E é interessante, se você parar para pensar, você vai se lembrar que sempre Paulo, quando ele ia numa cidade, ele começava a pregar nas sinagogas. Nas sinagogas ele começava a falar do Cristo, o Messias, do nosso Jesus. E vemos que foi justamente a partir dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que a mensagem do Evangelho foi pregada. João, no capítulo 1, verso 11, verso 12, diz: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E é por esse motivo que Paulo se colocava de joelho. E Paulo, ele pede a Deus em oração, em súplicas, em intercessão em primeiro lugar, para que os crentes de Efésios fossem auxiliados pelo Espírito Santo, fossem fortalecidos com o poder. Ele pede para Deus dar força aos irmãos de Efésios. Efésios no capítulo 3, verso 16, eu oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, juntamente com as suas gloriosas riquezas, riquezas espirituais, riquezas abundantes em graça e em sabedoria. Quando Paulo fala no âmago do vosso ser, é no interior do homem nascido de novo, que vem de dentro para fora. Paulo, ele sabia da importância do crente ser fortalecido no Senhor, porque assim ele conseguiria ir até o fim na caminhada cristã. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, vigiai, Paulo fala, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, por isso que foi a preocupação do apóstolo Paulo em pedir ao Senhor para que eles fossem fortalecidos. É necessário nos fortalecermos no Senhor, porque assim nós estamos sendo revestidos de poder para batalhar nessa guerra espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala, não fiquem definhando espiritualmente, ao contrário, vão na fonte de poder, se fortaleçam no Senhor. Tem pessoas que se deparam com alguma situação difícil, ao invés de ficar enraizado no Senhor, se fortalecendo no Senhor, ele vai definhando espiritualmente. E é por isso que Paulo, ele pede pelos Efésios para o Senhor os fortalecer. E ainda Paulo, na oração dele, ele mostra para que os crentes de Efésios
fossem a habitação do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, verso 17, a parte A, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Nós lemos agora há pouco, somos morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ainda Jesus fala em João no capítulo 14, verso 17 e verso 23, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E Paulo, ele fala para o Senhor fortalecer, para que eles sejam realmente habitação do Espírito Santo, para que eles fossem enraizados, ou seja, para que eles tivessem raízes profundas em Cristo. Efésios capítulo 3, verso 17, a parte B. A fim de que, estando arraigados, que é enraizados, e fundados em amor. Então é importante nós estarmos nos nutrindo da seiva, é importante nós estarmos arraigados, enraizados em Cristo Jesus, porque somos enxertados em Cristo Jesus. O quarto motivo, Paulo fala, para que estivessem fundamentados em amor, porque Cristo é a fonte do amor, é a essência do nosso Deus. Deus é amor, a Bíblia fala, por isso nós precisamos estar alicerçados, bem firmados. O motivo de Paulo orar pelos crentes de Efésios é muito importante, e Paulo fala que eles pudessem ser consolidados em amor, e a primeira qualidade do fruto do Espírito Santo é justamente o amor. Efésios capítulo 3, verso 17, a parte final, que é a parte C, e fundados em amor. Paulo, quando ele falou com os cristãos de Colossenses, ele mostrou para eles a necessidade do crente estar alicerçado em Cristo. Vamos conferir Colossenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Então olha o motivo que eles precisavam: estar alicerçados em Cristo, estar enraizados em Cristo, para que não se tornassem escravos de seres humanos que, usando como desculpa vãs filosofias, escravizasse o ser humano a si próprio. Nós temos que entender, na oração de Paulo, ele mostra a importância dos crentes estarem alicerçados em Cristo, sabe para quê? Para terem compreensão do amor de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 18, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para compreender o amor maravilhoso do nosso Senhor. Mas também Paulo fala que eles tinham que ter conhecimento, entendimento e plenitude de Deus. Efésios no capítulo 3, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Nós queremos explicar o que nós não vemos, e aí nós precisamos conhecer realmente o amor de Cristo, viver no amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele excede toda razão, e assim nós conseguimos ser cheios, ser plenos do nosso Deus. Hoje nós vemos que as pessoas, elas querem se sentir plenas. É muito comum hoje você ouvir isso: hoje eu estou plena. Mas nós temos que ser plenos do amor de Cristo, estarmos vivendo na plenitude de Deus. O amor de Cristo em nós, sabe o que ele faz?
Ele nos faz sentir como Cristo sentiu, Ele nos faz amar como Cristo amou, Ele faz cada um de nós vivermos cheios do Espírito Santo, vivermos como Cristo viveu. Eu vou concluir. E Paulo, ele pede a Deus pelos irmãos de Éfeso, que eles venham a ser cheios de conhecimento, cheios de amor e plenitude de Cristo em cada um deles. Paulo, em sua oração, mesmo estando aprisionado, ele não foi pedir por ele para satisfazer a necessidade momentânea dele, mas ele foi pedir pela necessidade do homem de estar em comunhão, que é considerado esta oração de Paulo uma oração ousada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Enraizados. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe abundantemente.